departamento por ter convidado, me convidado para participar desse debate. Agora, me vejo um pouco desafiado, já que quem vou comentar vai estar aqui, e aí fica complicado a gente comentar. Ele devia estar aqui junto para debater conosco, né? Então, eu tentei, na verdade, aproveitar para situá-lo dentro da historiografia sergipana, a obra do professor Ibarê Dantas, mais ou menos no que eu havia escrito para um livro da Ampul, que foi publicado no ano passado, em 2011, que foi um artigo comemorativo aos 50 anos da Ampul, no qual eu tentei fazer um balanço da historiografia sergipana, né, nos últimos 50 anos. É um livro que infelizmente não tem tido uma grande divulgação, mas seria bastante importante para vocês que compartilham conosco do campo da história aqui em Sergipe, por conta de que são balanços dos últimos 50 anos de vários estados brasileiros. E eu tive a incumbência da parte da Ampul de escrever esse artigo correspondente a Sergipe. Bem, então quero agradecer ao Departamento de História por essa possibilidade aqui de dialogar com vocês de um tema que pode ser trabalhado de duas maneiras, né? A primeira, que se articulam e se complementam, né? A primeira é a dimensão pessoal da amizade que eu tenho pelo professor e historiador Ibarê Dantas, já que ele é um dos principais interlocutores que eu tenho aqui em terras sergipanas para discutir não só questões históricas, historiográficas, mas também literárias. Então, ele é um grande leitor de literatura, inclusive tem me indicado alguns livros bastante interessantes da literatura brasileira que eu não conhecia, que foi um que até está se tornando uma dissertação de mestrado que eu estou orientando no Departamento de Letras, que foi o Caldeirão, do Cláudio Aguiar. Então, ele me emprestou alguns livros de poetas como Martins Fontes, que eu também não conhecia. Então, a discussão do professor Ibarê não se restringe às discussões históricas e historiográficas, ainda que esse vai ser o assunto que eu vou trabalhar aqui com vocês. Uma característica do nosso debate é sempre o debate informal, sempre é o diálogo, eu acho que eu compartilho com o professor Ibarê, de fusão entre os aspectos teóricos e práticos do fazer histórico e historiográfico. Isso é uma dimensão importante que mostra claramente que a obra do professor Ibarê, como outros da geração que nos antecederam aqui nesse departamento, a professora Glorinha, que eu tive a oportunidade de conhecer em Brasília, quando estava cursando o mestrado, ela foi minha contemporânea do mestrado, em 89 eu a conheci, e a professora Tétis Nunes, que eu tive também a oportunidade de compartilhar aqui, aos últimos anos da sua carreira. O professor Ibarê também representa essa renovação, ainda essa renovação tanto técnica quanto do debate teórico na historiografia sergipana. Ainda que o professor Ibarê, como foi lembrado aqui na abertura, ele não tenha sido professor do Departamento de História. Ele foi professor do Departamento de Ciências Sociais, mas a escrita dele é de historiador. Esse foi um problema metodológico que se colocou quando eu fui escrever o artigo para Ampul, o livro da Ampul. Exatamente porque o que é ser historiador? Né? Nós temos um problema teórico importante de delimitar
de delimitação de quais obras eu analisaria naquele momento da confecção do artigo. E eu optei exatamente daqueles que partem do ponto de vista da história, não só o Ibarê, mas a própria professora Beatriz, que está aqui presente, o professor Zé Maria, que também era do curso de Ciências Sociais, mas era um historiador de formação. Então nós acabamos optando por esse diálogo entre a história e as ciências sociais. Esse é um ponto importante que a gente tem que relevar, e que é uma matriz do pensamento historiográfico, não só brasileiro, latino-americano, que vem de longa data, e eu acho que é importante nós preservarmos. Então, essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva foi a que eu, durante mais ou menos 10 anos, eu fui professor da disciplina Historiografia Brasileira. Foi em torno da década de 90, quase ela toda, e um pouco mais no início do ano 2000, 2.0 agora. Eu ministrei essa disciplina de historiografia brasileira, mas eu tinha como proposta não só discutir os autores brasileiros de um modo geral, e sim fazer um trabalho, uma oficina de trabalho, melhor dizendo, com a historiografia local, ou sergipana, e em especial tentando recuperar um pouco a contribuição dos professores que me antecederam no departamento. Por mais que o meu discurso seja de ruptura, eu acho que não existe ruptura sem o diálogo com a tradição. Então, eu penso que esse é um ponto importante, e vários estudantes que hoje são professores dessa universidade, do qual eu tenho o maior orgulho de ter sido meus ex-alunos, né? Nós fizemos várias entrevistas com o professor Ibarê, a professora Beatriz, o professor Rui Belém, todos, né? O professor Zé Maria de Oliveira Silva, que já se aposentou e mudou para São Paulo, José Silvério Leite Fontes, José Calazans. Então, esse diálogo foi muito importante, porque além de servir de material para o Caderno UFES História, do qual eu fui fundador e editor nos primeiros 4 números, né? Cada número nós editávamos uma entrevista com esses historiadores, exatamente para que os estudantes e as novas gerações pudessem conhecer esses trabalhos, né? Com a pena que não houve a continuidade dessa proposta ali iniciada nos anos 90, né? Acabei conhecendo também pessoalmente esses intelectuais sergipanos, e não só sergipanos. O Calazans, por exemplo, estava radicado na Bahia, mas foi muito gentil em atender-nos, e mandou via correio, né, a sua entrevista, que foi publicada também num número especial da revista referente ao centenário de Canudos. Um ponto importante que eu quero, e positivo, que eu quero destacar dessa experiência didática que foi desenvolvida nos anos 90, foi que não só comigo, mas eu acho que o professor Francisco José Alves, com o professor Itamar Freitas, que à época era professor substituto no nosso departamento, várias monografias de graduação, e aqui eu reitero a importância dessas monografias de graduação. Eu conversando com o Frederico Neves, o palestrante da conferência, o conferencista que abriu aqui o debate sobre o Nordeste e a historiografia brasileira, nós temos a monografia desde 93, na reforma curricular de 93, e começou a ser, 95, né, a ser defendida. Lá eles estão colocando como obrigatória agora, e aqui a gente está querendo acabar com ela.
exatamente a tentativa de superar a dicotomia pesquisa-ensino, licenciatura, bacharelado. Então nós estávamos na frente desse debate. Isso é notório. Eu trabalho também no curso de pós-graduação em letras, no mestrado em letras, e percebo claramente a diferença de um aluno que fez a monografia na graduação de um aluno que não fez a monografia de graduação, porque o departamento de letras também não era obrigatória a apresentação de monografia. E é notório a diferença, porque quem faz monografia acaba já tendo o traquejo, né, da pesquisa, o que facilita enormemente para a confecção da dissertação de mestrado. Então, só para citar rapidamente alguns exemplos aqui, o Itamar falou sobre Sebrão Sobrinho, o Cláudio Franklin falou sobre o Manuel Bonfim, o Ademir Menezes sobre Silvério Fontes, o Carlos Antônio dos Santos sobre o Zé Calazans, o José Wilson Santos sobre o Francisco Antônio de Carvalho Lima Júnior, que é um historiador daqui de nascido em Itabaiana, entre outros, né? Então, eu penso que esse tipo de atividade foi importante para eu também conhecer a história da historiografia sergipana. E esse é um dado que eu reputo como importante por conta de que agora nós temos uma disciplina chamada historiografia sergipana, que foi incluída agora, acho que é a primeira experiência, né, desse semestre, né, no próximo. E o que nos chama a atenção é exatamente que nós não temos um debate à altura da disciplina. Nós temos pouquíssimo material, né? Talvez o livro do professor Itamar Freitas, a historiografia sergipana, que na verdade é uma coletânea de artigos de jornais, né? Mas um trabalho de fôlego sobre a história da historiografia sergipana nós ainda não temos, né? Então, eu acho que isso daqui foi o acerto do Conselho Departamental do nosso Departamento de História. Foi muito, tem sido muito interessante essa recuperação da historiografia sergipana, da história da historiografia sergipana, com a homenagem ao Calazans, com a homenagem a Maria Tétis Nunes, com a homenagem agora ao Ibarê. E quando a gente fala em homenagem, a gente também fala de um posicionamento crítico, não é uma homenagem no sentido panegírico, né? É no sentido de um trabalho crítico, né? de valorização daquilo que é para ser valorizado e de crítica para aquilo que tem que ser feita a crítica, né? Bem, o perfil do Ibarê, né, como o da Maria da Glória, que eu aqui citei, difere do perfil anteriormente principalmente do Ibarê, da Maria da Glória, dos anteriores, que é uma formação universitária de história. Se nós pegarmos a geração anterior era muito proveniente dos cursos de Direito, da Faculdade de Direito. Aliás, o professor José Afonso do Nascimento tem escrito várias obras, inclusive publicou um artigo essa semana, no qual ele trabalha os bacharéis no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Então, essa era a formação. Agora, com essa nova geração principalmente a partir dos anos 60, em especial dos anos 70, a formação universitária e acadêmica é de historiador. Só que no caso do Ibarê, nós percebemos também um diálogo com a ciência política, no qual ele funde a matriz marxista, que era bastante forte nos anos 70, né, uma leitura gramsciana, mas também de Poulantzas,
é interessante porque eu também fui bastante influenciado por esse marxismo estruturalista de Poulantzas e Althusser, apesar de eu ter iniciado meus estudos no início dos anos 80, mas ainda era muito forte essa presença, articulando essa tradição do marxismo estruturalista dos anos 70 com uma leitura weberiana, que é bastante presente nas obras, principalmente a partir do mestrado, que é o livro sobre a Revolução de 30. Mas percebe-se também uma influência difusa da matriz disciplinar dos análises. Por que eu digo difusa? Porque o Ibarret, apesar de ter me dito que o Marc Bloch influenciou a sua pesquisa histórica, o que a gente percebe? Pelo menos essa primeira geração dos análises pouco trabalhou a história política. Ao contrário, tinha uma postura bastante crítica à história política, mais preocupado com a história social e econômica, né? Então, o trabalho do Ibarret, ele parte desse diálogo entre a história e as ciências sociais, mas com ênfase com a teoria política, com a ciência política, e com um cuidado bastante arraigado no seu trabalho de levantamento documental. Isso me chama bastante atenção. Por quê? Porque um dos trabalhos que eu, inclusive, havia falado com o professor Ibarret, da necessidade da reedição do tenentismo em Sergipe, para a segunda edição, já que estava esgotada há bastante tempo, foi um ponto que eu gostaria de destacar e que ele acabou amadurecendo na palestra que ele fez para o Encontro Nordestino de História Oral, que aqui foi realizado, né, em Sergipe, em 2009, né, que é a utilização da metodologia da história oral. E lendo as obras do Ibarret, percebe-se claramente que é um trabalho pioneiro, já que a utilização da metodologia da história oral é bastante recente dentro dos cursos de história. E, para falar a verdade, ele começa a chegar exatamente na década de 70. Em 74, Ibarret teve a oportunidade de conviver, conversar e dialogar, porque o que eu gosto muito da metodologia da história oral são dois aspectos. Primeiro, que tem que ter empatia entre o entrevistador e o entrevistado. E segundo, a gente não consegue tirar o caráter subjetivo da nossa narrativa, da nossa escrita da história, já que é um diálogo com uma fonte viva e que proporciona uma multiplicidade de focos narrativos, né? Então, isso eu acho muito interessante no trabalho da história oral. Isso foi trabalhado pelo Ibarret não só no tenentismo, mas isso está no livro sobre a Revolução de 30, está no livro da tutela militar, entre outros. Então, eu penso que essa é uma característica importante, a fusão de fontes orais com a documentação escrita e a utilização de fotos. Aí eu acho que, do ponto de vista metodológico, talvez por ele ser de uma outra geração, ele trabalha com as fotos mais como ilustração do que como fonte histórica, que vai uma crítica. Espero que ele possa me responder. Porque a imagem em história nunca pode ser uma ilustração. Ela é sempre produtora de sentidos e, portanto, é um documento a ser utilizado. E muitas vezes, nos livros do Ibarret,
né, apesar do avanço da proposta metodológica colocada em torno da história oral, e é relevante, mas a utilização das imagens é mais feita de um modo ilustrativo do que problematizador. Uma outra característica da obra do Ibarret que eu quero destacar é a... Aqui faz um calor danado, hein? Aí é um gelo e aqui é uma quentura danada. Outro ponto é a capacidade de escrever síntese. Acho que isso é um ponto importante, porque eu vejo as monografias tão paroquiais, né? A escrita da história em Sergipe é tão paroquial que o trabalho do Ibarret se sobressai como grandes sínteses que são importantes. E aí eu acho que o exemplo é a História da República, ou mesmo os seus livros sobre os partidos políticos e as eleições. Então, sempre uma perspectiva mais ampla, de uma periodização mais larga, e que eu vejo que isso é importante para um contraponto às nossas monografias aqui, no caso do curso de História, é cada vez mais, eu diria paroquial, que era um mal que o Francisco Iglesias já apontava nos anos 70, quando ele fez uma avaliação da historiografia brasileira. Paroquial no sentido negativo do termo, porque eu acredito na história local como um manancial fundamental para a gente relativizar as histórias nacionais, mas delimitações muito restritas, com um corpus documental bastante restrito, o que acaba por prejudicar uma visão mais totalizante da história. Bem, então, dois temas eu penso que atravessam a obra do Ibarret, né? A presença política dos militares e o processo político partidário na história da República em Sergipe. O que destoa um pouco é o último livro dele, mas os outros, se nós percebermos, se encaixam dentro dessas duas preocupações, né? A presença política dos militares tem um pano de fundo, e ambos têm um pano de fundo, tanto a presença política dos militares, sempre com intervenções autoritárias, apesar de o historiador nem é meio proibido falar a palavra sempre, mas pelo menos majoritariamente autoritárias as intervenções militares ao longo da República, e o processo político partidário e eleitoral, que fala de partido, obviamente, está falando de eleição, é o pano de fundo da ideia de democracia no Brasil. E aí eu penso que esse é um debate que sobressai em toda a sua obra histórica, que é o assunto aqui que nós estamos trabalhando. Bem, eu pensei em falar 20 minutos, já passei dos 20 minutos, né? Não, porque inclusive eu escrevi um texto aqui, já vieram ideias, então depois eu até quero esse vídeo aí para eu anotar. Porque falando aqui eu acabei revendo algumas coisas que eu tinha escrito, mas eu quero dizer que eu vou tentar publicar esse resumo, né, um resumo de 4 páginas que eu redigi aqui no Jornal da Cidade desse fim de semana. Bem, um outro texto que eu acho que destoa um pouco dessa preocupação, mas que tem a ver com o pano de fundo do debate da democracia no Brasil, é o livro do coronelismo. É um pequeno livro, Coronelismo e Dominação, no qual o Ibarret questiona as teses clássicas de Vitor Nunes Leal, né, a partir exatamente da história de Sergipe. Então, penso que algumas questões levantadas por Ibarret são bastante pertinentes e que se aproximam, inclusive, de algumas reflexões
posteriores, ou contemporâneas, talvez melhor dizendo, do José Moreira de Carvalho, né? E são realmente os limites da democracia, especialmente no mundo rural brasileiro, né? Dessa relação complexa entre o Estado e o desenvolvimento do capitalismo no campo, e em especial a cidadania. Eu acho que falar de coronelismo também é falar de ausência de cidadania. Talvez isso esteja mais inconsciente do que expresso. Agora, eu discordo de Bahia no sentido de estender esse fenômeno coronelístico até a década posterior à ditadura militar, né? E é bom falar de ditadura civil-militar. Eu acho que é um momento oportuno da gente falar da ditadura civil-militar como se fosse apenas uma ditadura militar. Acho que nós estamos num momento importante de que, ainda que os civis não tenham tido um papel dirigente, mas sim um papel dominante de apoio à ditadura militar. Eu acho que é um momento oportuno para a gente discutir isso. E aí o Ibaré tem um livro que pode exatamente fomentar um grande debate dessa futura, e espero que Comissão da Verdade que se vai instalar aqui em Sergipe, que é o livro Tutela Militar. Agora, a leitura de Ibaré sobre a tutela militar, ele vai numa perspectiva próxima do Fernando Henrique Cardoso, de caracterização de uma contra-revolução. E aí vem a polêmica, né, que eu compartilho mais, que essa intervenção militar foi um golpe de Estado, porque lendo as entrevistas dos principais dirigentes desse golpe civil-militar, né, especialmente aquelas feitas pelo grupo lá do CPDOC, a gente percebe claramente que não havia um projeto imediato. O projeto foi construído a posteriori. Então, essa caracterização como contra-revolucionário, eu acho que a gente pode problematizar e debater um pouco mais. Agora, quero reiterar que nesse livro, novamente, além do levantamento sistemático das fontes escritas, eu quero destacar a importância novamente das entrevistas na confecção desse livro. Como eu já me estendi demais aqui, os comentários referentes ao processo político partidário, eu quero só colocar 2 pontos. Eu penso que o livro Os Partidos Políticos em Sergipe, 1889 a 64, tem um ponto importante, que é o diálogo entre o projeto das classes dominantes locais em seus respectivos partidos, em diálogo com os projetos nacionais. Eu penso que essa é uma contribuição que a gente poderia caracterizar como um viés estrutural de modelo fascista, sempre nessa perspectiva globalizante na obra de Ibaré, que deve ser reiterada. Bem, a síntese eu já falei. Talvez o que destoe um pouco do trabalho dele tenha sido a biografia.